Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Jornal DPG. Aqui Regina Pratini e hoje mais uma live com uma pessoa interessantíssima para todos, uma mulher maravilhosa. Hoje a gente tem o prazer e a honra de poder conversar um pouquinho com Valéria Scher. Ela é do Rio de Janeiro, casada, tem 2 filhos, trabalha como corretora de seguros desde 99, é psicóloga formada pela PUC do Rio de Janeiro e especialista em psicanálise para adolescentes pela UERJ. E fez diversos projetos quando trabalhou como assessora parlamentar de janeiro de 2019 até pedir exoneração em dezembro de 2020. Boa noite, Valéria. Seja muito bem-vinda ao Jornal DPG. Oi, Regina. Tudo bem? Tudo ótimo. Um grande prazer te receber aqui. Valéria, eu queria começar perguntando para você quando foi que você acordou para a política? Como a maioria dos brasileiros, aqui a gente não tem o costume de nascer ou estudar política e estar envolvido nisso desde criança. O que foi que despertou em você a vontade de começar a falar em público, nas redes sociais e estar ativa e influente no mundo da política? Na verdade, eu acho que todos nós... teve um divisor de águas que foi a eleição da Dilma, né? Assim, meses antes da eleição, ou talvez um ano, quando a gente começou a perceber o que a gente tinha na mão, né, que era aquela situação do governo petista. A gente começou a ver a Venezuela. Eu acho que a Venezuela, para a gente, foi aquele exemplo muito próximo de onde a gente poderia estar hoje, e naquela época a coisa veio muito forte, né? A gente... e a rede social, ela impulsionou essas informações que a gente não teria... Como a gente não tem até hoje, cada dia pior, né? Um acesso à informação como ela deveria chegar na gente, né? Então, ali eu comecei a me movimentar nas redes. Ainda tinha outra situação, porque eu sou judia. Então, eu comecei a perceber, naquela época, o Obama. Então, foi muito interessante isso, porque a coisa veio muito junto. Eu que achava o Obama, aquela coisa, eu chorei, né, na posse do Obama, né? Aquela coisa, Obama... primeiro negro, aquela coisa que a gente... Oi, Diego. Que a gente tem essa tendência, né, a glamourizar isso, né, porque a gente achava que isso era o ok, e tal, né. Quando o Obama fez o acordo com o Irã, eu comecei a perceber que a coisa não era tão óbvia quanto a gente imaginava, que tinham muito mais coisas por trás, e aí eu comecei a puxar o fio da meada naquilo. E aí eu comecei a me envolver tanto com a política nacional, como comecei a tentar entender mais a política internacional. Dali eu comecei com rede, eu comecei a conhecer gente, conheci eu comecei a seguir pessoas que eu não tinha ideia se era de direita, de esquerda e tal, e conheci muitos amigos, que são amigos até hoje, e que me chamaram, que é aí que eu vou entrar no meu divisor de águas, né? Onde foi a minha história da onde a gente vai desenrolar aqui. Quando eu conheci essas pessoas pelas redes, ia ter um evento na Hebraica do Rio, que eu não sei se as pessoas que estão vendo vão lembrar, um evento na Hebraica do Rio onde o Bolsonaro ia falar. O Bolsonaro nem sequer era candidato. Meus amigos falaram, Valéria, você quer ir? E me mandaram um convite. Falei, quero. Eu não tinha a dimensão do que ia acontecer naquela noite. Regina, eu não tinha a dimensão do que ia acontecer naquela noite. Aquela noite, eu chamei a minha irmã, chamei o meu filho, que tem 23 anos, ele chamou um amigo. Eu cheguei antes com a minha irmã, a gente entrou. Quando o meu filho chegou, ele já falou assim, mãe, estou me sentindo um jogador de futebol no Maracanã, porque eu fui vaiado. Já se começou uma movimentação fora da Hebraica, uma multidão, e a gente lá dentro ouvindo o Bolsonaro. O Bolsonaro falando aquelas coisas dele, aquele jeito que a minha quinta filha veio mulher, porque fraquejei. A minha era nada, né? E aquilo virou... Lembra essa história das arrobas? Para mim,
eu tava de boba na história de verdade. Quando a gente saiu desse evento, aí que foi o drama. Tinha um corredor polonês, tinha polícia, um corredor de pessoas querendo agredir a gente da comunidade judaica. Eu nunca falei isso nas redes, porque foi uma coisa muito sofrida para mim. Muito, Regina, foi muito sofrido o que eu vi na comunidade judaica, porque a gente começou a ser xingado de judeus sem memória, judeus sem vergonha, que horror, porque a gente estava indo assistir um evento que o Bolsonaro ia falar. E veio o pior para mim. Aí veio uma mulher em cima de mim, aquelas esquerdistas, aquelas coisas fofas, né? Aquele, assim, o estereótipo da esquerda, aquelas mulheres, bem, enfim. E aí ela vem em cima de mim, no meu ouvido, e grita assim, sou estuprada. Meu Deus! Porque são as narrativas, né? Porque o Bolsonaro, segundo esse pessoal que quer montar uma narrativa, né, diz que ele defendia o estupro por causa daquela história da Maria do Rosário. Aquelas histórias que, cara, nem vale a pena mais a gente falar disso, porque é até ridículo isso. E aí gritaram, os amigos do meu filho, que cresceram com ele, gritaram, traidor. Quando eles gritaram traidor, aquilo para mim mudou minha vida, sabe? Porque eu pensei, gente, o que tá... Aí que eu entendi, está tudo tomado. Está tudo tomado. Aí eu entendi toda a situação. Eu falei, caramba, a gente está com uma juventude tomada, os caras se espalharam em tudo. Eles estavam... Isso aí chama movimento juvenis, né? A gente tem na comunidade judaica movimento juvenis para ensinar para as pessoas se conviverem, se conhecerem, a rapaziada, a juventude. E aí eu vi que aquilo estava totalmente doutrinado, fiquei assustadíssima, porque eram amigos do meu filho, amigo que veio aqui, na minha casa de Búzios, chamando meu filho de traidor. E dali a gente fizeram um grupo de WhatsApp. Desse grupo de WhatsApp, que era um pessoal que estava dentro da hebraica, né? Que éramos os judeus de direita, que a direita sempre tem, acho que o mesmo problema. Nós somos numerosos, mas não somos... a gente não faz barulho, né? Eles são minoria e fazem um barulho desgraçado. Muito barulho. E aí a gente acabou fazendo um grupo de WhatsApp, a gente montou uma associação chamada ASB, que era a Associação Sionista Brasil-Israel e tal, que eu era vice-presidente. O Ronaldo Gomlewski, que é um grande amigo meu hoje, era presidente, eu vice. E ali a gente fez um evento que foi o que começou eu acho que foi onde eu comecei esse movimento na vida, na política, onde eu conheci, foi o meu começo. Mas eu vou falar... Mas você não, por favor, você leva em consideração isso que tem anos atrás. Eu fiz um evento com o MBL. Ai, que vergonha! Meu Deus do céu, tira isso do currículo. Socorro! Socorro! Ai, que horror! Mas na época, eu vou te falar assim, de verdade, na época, eu achava que... Eu, como muitos, a verdade seja dita, eles são estelionatários. E eles enganaram a gente. Eles enganaram de um jeito assim. Naquele começo, eu achava que eles eram de direita, porque eles batiam no PSOL. O Arthur batia no PSOL. Aqueles vídeos do Arthur eram sensacionais. Ele ia para aquelas escolas ocupadas, ia bater no PSOL. Então, eu achava aquilo assim, uma linguagem maravilhosa. Eu achava o que inteligente... Achava, né? Hoje eu não sei, eu não quero nem falar no MBL. Hoje é outra história. Eu não quero, não, é outra história, mas está todo mundo vendo, eu lamento muito por eles. Não por... eles não vão, enfim, só para lá, MBL. E aí no MBL, né? A gente fez um evento mega, assim, botamos 600 pessoas no CIB, no Clube Israelita, e foi muito legal, porque eu trouxe a juventude, a minha ideia era trazer a juventude, qual era a minha ideia? Era trazer a juventude judaica para ouvir outro lado.
Porque eu falava o seguinte, por que eles podem ouvir o Freixo, João Willis na escola, e eu não posso colocar... Na época eu achava, gente, que o MBL era de direita. Por favor, todo mundo aprende, errar é humano. Quase todo mundo achava também, então justificável. Não, eu tenho uma amiga que votou no Kim, que acho que se cruzar na rua com ele em São Paulo, vai meter porrada nele. Entendeu? Então, nesse evento do MBL, eu acabei conhecendo muita gente. Conheci pessoas também que eu não quero citar o nome, porque era, para mim, um ícone da direita, que virou uma decepção, assim, das piores. Virou da turma da Vera Magalhães. Não precisa dizer nada, né? Quando eu quero falar de alguém, eu falo da turma da Vera Magalhães, porque aí você já entende o limbo que está, né? Porque uma pessoa que hoje admira a Vera Magalhães só pode estar no limbo, né? Não tem outro nome, porque ela eu ainda prefiro a Glaze, né? Do que uma Vera Magalhães. Mas, enfim, porque pelo menos você sabe onde você está, né? A Vera Magalhães... A gente começou ali, assim, depois de um tempo, a gente hoje entende que o antipetista não é necessariamente um cara de direita, né? A gente demorou um pouco para entender isso. Que a gente tem vários exemplos, né? Pessoas que batiam no PT não são de direita. Mas isso veio com aprendizado, né? Infelizmente, estão falando aí muitas decepções. Foram muitas decepções. O MBL, para mim, foi sofrido. Foi uma coisa muito sofrida, porque eu tinha os meninos, assim, como parceiros. Mas, como eu tenho uma característica, assim, que é difícil até eu explicar. Eu vejo, as oportunidades passam e eu agarro. Então, naquela época, eu me agarrei no MBL, depois eu entendi que o MBL não era o caminho, e do mesmo jeito que veio, foi. Mas eu aproveitei, por exemplo, o que aconteceu depois do MBL? Eu vou entrar onde eu conheci as pessoas. Você quer perguntar alguma coisa no meio do caminho? Não, eu só ia comentar que, na verdade, muita gente acreditou no MBL naquela época, né? Não foi só você. A gente realmente achou que estávamos todos juntos e unidos e depois a gente viu que não era bem assim, né? Não era bem assim, não. É muito pior do que você pensa. Mas o bom é que você viu, né? Você viu... Mas olha, né? Tem coisas muito tristes, viu? Não só o que se vê nas redes, mas eu prefiro nem falar disso. Mas é porque as redes mostram até um certo ponto. Como eu estava lá do lado do MBL, saí e fui para o outro lado, entre aspas, eu conheço, assim, eu sou a Candinha da direita, sabe? Fala, Regina, tudo bem? Tá. Eu não estou te ouvindo. Não, tudo bem, que meu cachorro deu um ataque aqui, cortei o microfone. Então, eu sou um arquivo vivo da direita, eu sou a Candinha, porque eu já saí de um lado e fui para o outro. Então, eu passei por muitas pessoas. Tem gente aqui, o Diego Pérez, tem muita gente que me conhece e sabe desse meu caminho, como foi sofrido, né? Porque você tem que largar pessoas de um lado, entender que aquelas pessoas não estão na tua luta, não é a tua praia, e você... E dentro disso, eu cheguei a fazer, na época ainda que eu estava MBL, vocês lembram que tinha aquele Brasil 200? Sim. Foi uma tentativa dos empresários com Flávio Rocha e tal. Ali eu fiz uma palestra muito legal sobre intervenção federal. Dali eu fiz a palestra junto com Marcelo Rocha Monteiro, que já era meu amigo, com o Roberto Mota, que também já é meu amigo há 20 anos, com o Bené Barbosa. Então, eu fiz essa palestra com essas pessoas, eu falei, gente, e aí o Bené, eu acho que eu fui tão bem que o Bené achou que eu era par dele, né? Eu falei, gente, o Bené tá achando que eu sou par dele, esse ídolo, né? Ele é um ídolo, né? Ele é um ícone, né? O Marcelo Rocha Monteiro tá, mas tudo bem. E dali eu fui conhecendo as pessoas, e essa pessoa, que eu não quero citar o nome aqui, que é uma pessoa que foi, assim, uma das grandes decepções, que hoje anda com a Vera Magalhães e tal, ele me chamou para um jantar, e nesse jantar eu tive com o Rodrigo Constantino e com o Fiuza, nesse jantar. O Flávio Gordon já falava pelas redes,
O Leandro Russo eu já falava pelas redes, porque eu sou intrometida, e eu disse uma vez para o Leandro, não gostei do que você escreveu. A forma, ele escreveu uma coisa sobre Israel e tal. O Leandro é meu parceiro do mundo, é meu irmão hoje, meu amigo, meu querido, meu... amo. Fui até Miami, já tive com ele lá naquele churrasco que queimou, era para mim, mas não queimou não, estava delícia aquele churrasco. E então eu já conhecia, eu me movimentava, eu ia falando com um, com outro. Quando a gente, ainda MBL, começou a perceber que havia uma censura forte nas redes, eu estou falando antes das eleições, tá? Agora eu vou falar um palavrão. Pode falar, já o horário permite, vai. Mas esse que eu vou falar é pior do que qualquer palavrão. Um cara chamado Luciano Ayan. Isso é um palavrão. Esse é feio. Cara, você não tem ideia de... Bem, aí o Luciano Ayan sabia, e eu falava porque ele era o guru do MBL, aquela coisa toda, né? E o Luciano sabia, que é o Carlos Afonso, sabia que eu conhecia todo mundo. Eu já conhecia esse pessoal e eu já falava com eles. Eu já falava com o Leandro, já falava com o Rodrigo, eu falava, não. E aí ele resolve fazer um grupo chamado Internet Livre, que era um grupo de WhatsApp, onde a gente ia juntar forças, independente se era Bolsonaro, se não era Bolsonaro, mas éramos todos de direita. Olha só, eu acreditava que o MBL... Eu já fiz a minha culpa, mas eu vou fazer novamente. Eu acreditava. Não, eu achava que eu estava fazendo a coisa mais certa do mundo, porque a minha preocupação, a nossa preocupação naquela época era a gente ser calado nas redes, porque as redes eram a única chance que a gente tinha de falar, como hoje, porque a gente ainda não consegue, dentro da mídia, falar nada, né? Então... O que aconteceu ali? Ali eu juntei todos, eu botei nesse grupo o Constantino, o Gordon, olha, o Bené, esse pessoal todo. Eu conhecia todos e fui colocando. O Bernardo Kuster, eu não sei quem colocou. Enfim, era esse nível de grupo. E a gente resolveu fazer, e nisso, o Olavo, que vai ver depois, meu queridinho, ele tinha compartilhado o meu vídeo do Brasil 200. Então, eu falava com o Olavo pelas redes. A gente sempre trocava figurinha e tal. Trocava figurinha não, né? Eu não tenho essa pretensão, né? Trocar figurinha com o Olavo. Mas eu me comunicava com ele era fofíssimo, como sempre foi e continua sendo. E aí, a gente resolveu fazer um documento para mandar para o Ted Cruz, nos Estados Unidos, sobre a censura das redes. Não, a gente foi até aí. E eu pedi para o Olavo assinar. O Olavo não estava no grupo, ele falou, eu assino, mas eu preciso que mude o texto aqui, mude o texto. Eu ia me movimentando com esse pessoal. O que aconteceu, todo mundo sabe. O grupo, em algum momento, eu percebi que o Ayan queria que a gente brigar. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque senão vai demorar muito, mas eu comecei a perceber que ele tinha um modus operandi de fazer as pessoas brigarem entre elas. E eu comecei a mandar mensagem para ela, dizendo, olha só, a gente está com 2 ícones da direita, um mandando o outro tomar. E você não vai fazer nada? Ele, não, deixa. Enfim. Então eu saquei que a parada dele era ter uma divergência entre a direita. E aquilo começou a esticar a corda, aquilo esticando a corda, um mandando o outro, porque um era Bolsonaro, o outro não era Bolsonaro, e manda daqui, olha. Para que ninguém tivesse um entendimento, para que ninguém chegasse nas mesmas opiniões para seguir adiante. Ele queria quebrar a direita. Claro, não, isso era muito claro, porque era um grupo heterogêneo, porque tinha os que eram os que estavam apoiando o Bolsonaro, e tinha os que eram de direita, mas se tivesse um candidato melhor que o Bolsonaro, voltaria. Tinha esse movimento, se aparecer um candidato, mas não apareceu. O fato é que não apareceu nenhum candidato, porque o Alckmin nunca foi opção. O Amoedo é uma piada sem graça, já era uma piada.
ele já era uma piada naquela época, agora ele está muito pior, né? O Amoedo agora é só ladeira abaixo. Eu olho o laranja do Novo, eu só lembro da Conlurb, que é a companhia de lixo aqui do Rio, né? Eu só consigo associar a cor laranja com isso aí. E o Novo virou assim, gente, é uma... Bem, enfim, né? E aí eu saí desse grupo. A gente ainda teve um congresso, ainda teve um congresso do MBL, eu ia sempre e tal. E no congresso do MBL, eu conheci uma pessoa, eu não vou citar nomes, porque eu não sei se as pessoas querem que eu cite nomes, mas que virou um grande amigo meu e que a gente tinha saído na mó porrada nesse grupo no Internet Livre. Porque eu era MBL e ele era Bolsonaro. E aí saiu uma baixaria, aquela briga horrorosa, chegou no congresso do MBL, estava uma roda de pessoas, eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu saquei que era ele sacou que era eu, e eu virei para ele e disse assim, você é o fulano, né? Ele falou, você... E aí ficou aquele clima, a gente virou ótimos amigos, fomos até depois jantar com Paulo Martins e tal. E por que eu estou contando isso? Porque essa pessoa me apresentou o Enio Mainardi. Que aí vem o Enio, daí que vem o Enio. Vem o Enio, daí ele me apresentou no dia seguinte, ele, vamos comer uma pizza lá no Enio? Tá, mas vamos deixar claro, qual Enio? Que Enio é esse? Mainardi. O pai de quem? O pai de quem? Ai, não quero falar. Me dá ânsia. Ele me dá, o filho do Enio me dá ânsia. O do Manhattan Connection, né? O do antagonista. O outro não. O outro mais velho eu não conheço, o mais novo eu até homenageei, dei o nome do meu cachorro no nome dele, para homenagear o Enio. Mas o do meio, que é esse do antagonista, ele virou uma pessoa desprezível, né? Inventou a causa da morte do Enio, coisa que a gente nunca aceitou, os amigos próximos, porque a gente sabe que o Enio não morreu de Covid, e ele insistiu em usar essa narrativa do Covid, mas aí a gente já está andando lá para frente, né? Mas volta, você conheceu o Enio? Aí eu conheci o Enio. Em paralelo, a gente já tinha saído desse grupo Internet Livre, foi um pouco depois, porque o cara, o Ayan, ainda foi nesse encontro no Enio, e depois a gente entendeu que ele era um horror. Quando o grupo, eu saquei o que era esse grupo, faz mesmo, ele faz muita falta, ela está dizendo, nem posso falar porque eu tenho muita saudade dele. E a gente fez um grupo à parte, que era eu, essa pessoa, o nome dele é Lúcio, e eu vou falar, e o Edu Ferreira, que é o Tony Stark do Twitter, né? Então nós três saímos desse grupo Internet Livre e resolvemos fazer um outro grupo. E esse grupo, eles cada um chamava outro, e virou uma corrente de pessoas que hoje são muito amigas, independente de qualquer questão política, e que a gente começou a fazer, eu cada vez que ia a São Paulo ver o Enio, eu chamava essas pessoas. Vamos lá, vamos para cá do Enio, vamos para cá do Enio. Então, num dia apareceu a Ludmilla, no outro, a Juíza, no outro dia apareceu, aí um apresentou o Oi Luiz, aí o Oi Luiz estava no grupo, aí vamos para a casa do Enio. Nisso, no grupo, aí eu comecei a me estreitar mais a minha relação com o Leandro Russo, eu fui para Miami, o Constantino eu já conhecia, mas eu fui a Weston, a gente almoçou em Weston, então assim, a verdade é que eu conheci todo mundo. A gente foi juntando esse grupo. Eu sou considerada por alguns o cimento deles. Hoje só eu que administro o grupo, porque é um grupo que a gente tem que ter muito cuidado para lidar, né? Para não ter... As divergências acontecem, eu tenho que segurar isso de uma forma, como eles dizem, eu sou Stalin da direita, uma mão de veludo e outra de ferro, porque eu dou esporro em todos e tal, mas eles são pessoas incríveis, né? E aí a gente começou a fazer, cada vez que eu ia a São Paulo, galera, vamos para São Paulo, vamos encontrar, vamos para lá, vamos não sei o que, e aí eu conheci a Bia Kisses,
eu conheci, enfim, todas essas pessoas foram, muitas dessas pessoas foram saindo do virtual. As pessoas têm uma impressão muito errada dos nossos encontros, a gente se diverte demais com isso, porque no último encontro que o Enio estava vivo, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu sou completamente pancada, né? E eu falei para juntarmos todos, né? Então, eu falei, gente, como a gente fez a foto nessa última vez que eu fui, agora semana passada, retrasada, eu juntei todos, né? E aí eu falei, no 3 a gente fala, eu sou robô. Então a gente se diverte horrores, porque em 2 minutos já estão xingando a gente. A esquerda adora pegar no nosso pé. Eu não posso dizer o quê, porque aí teve uma foto minha com a Renata Barreto, a Mari Brito, a Ludmilla, que puseram, e era, acho que a Bia. Mulheres com Bolsonaro, era Dia da Mulher, usaram essa foto, a gente foi parar no Diário do Centro do Mundo, naqueles... Pode falar palavrão? Pode! A gente foi parar lá, puta que pariu, né? Aí a Ludmilla teve problema dizendo que ela está fazendo campanha para o Bolsonaro. A gente só tirou uma foto, porque esses encontros não falamos de política. Não são encontros para falar de política, são encontros para a gente estar juntos. E nesse último, eu pedi para fazer um discurso, a gente não botou nas redes esse discurso, mas nesse discurso eu dizia, porque fomos muitos de nós, foi o Adrilles, nesse último estava o Paulo do Hipócritas, estavam os 2 Luiz, o Roberto, o Toledo e o Oi Luiz, enfim, muita gente conhecida, e eu falei, só tem uma chance, a gente tem que sair do virtual, porque o virtual é impessoal. Nesse outro estava o Coppola, estava o Bernardo Custer, enfim. Então, na minha cabeça, e é o que eu tenho feito para incentivar, depois tem milhões de outras histórias, o Leandro com o Rodrigo e tal, isso aí, eu posso contar já sobre a volta deles dois, né, voltarem a se falar, tem história mesmo, isso aí pode fazer 10 horas para pensar. E eu acho que quando a gente sai do virtual e a gente passa a ser amigo, eu te olho no olho e você sabe quem eu sou, e a gente sabe o seguinte, que a gente não é um Twitter, a gente não é um post de Facebook, a gente é muito mais do que isso, nós somos pessoas que a gente tem nossas dificuldades, a gente tem família, a gente sabe o que essas pessoas passam na luta contra a esquerda, entendeu? Porque todos nós já fomos visados de alguma forma. Então, nesses momentos que a gente está junto, cara, é muito bom. E eu queria falar da Bia, né? Porque a Bia, eu conheci ela nesse dia do Enio. Quando eu cheguei, a Bia estava sentada com ele me apresentou. A gente se abraçou, eu e o Enio, a gente tem várias fotos de muito abraço, porque eu tinha uma conexão com ele, uma coisa muito, muito difícil de explicar. Ele me mandou um áudio muito antes dele falecer, se despedindo de mim. A Tereza, a mulher dele, me mandou um áudio dizendo, eu não sei porque o Enio quer dizer que te ama e quer mandar um áudio para você de meia hora, e ele faz uma despedida muito antes. Eu xinguei muito ele, na hora dele. E então, esses encontros, o Enio sempre era o núcleo desses encontros, a gente estava sempre em volta dele. O Enio era o sol e a gente orbitava, né? Éramos todos aprendizes do Enio, né? Era uma coisa... E o Enio, ele começava a falar, ele só falava coisas impressionantemente inteligentes, né? Então, para mim, era sempre uma honra estar perto dele e ele gostar de mim, né? E... o que eu estava falando do... Você conheceu a Bia? Isso, obrigada. E aí, nesse dia, eu conheci a Bia, a gente começou a se falar, ela estava no grupo, ela começou a entender essa importância minha, ela dizendo, cara, como é que você pode conhece todo mundo? Eu dizendo, eu, Bia Kicis. Ela falou, não, é você que, pô, que porra é essa? Não sei o que, não sei o que lá. E daí ela veio para o Rio, eu jantei com a família dela, e depois eu fui para Brasília, fiquei na casa dela 2 vezes, e... eu queria falar dela porque a gente está no momento Bia Kicis. A Bia é a melhor pessoa, assim, eu não falo como deputada, não, porque como deputada todo mundo está vendo, ela é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Esquece a política, eu estou dizendo da Bia Kicis que eu sento, né, para bater papo com ela na cama 2 horas da manhã, quando eu estou na casa dela. É essa Bia que eu conheço, não é só a Bia...
a Bia da política, que é um espetáculo, que, enfim, então eu conheci a Bia nessa ocasião no Enio também, então esses encontros eu incentivo a gente a estar se encontrando, eu sou a pessoa das pontes, eu não tenho uma vaidade de estar. Uma vez puseram lá, Valéria, se souberem o que ela faz pela direita, estou falando aqui, mas o importante é a gente estar se unindo, porque a esquerda é unida. E a gente sempre fala, a união da direita, né? É muito difícil a união da direita, muito ego, muita vaidade, muita rasteira, mas eu não vejo outra saída senão isso. E eu vou resumir, eu não vou entrar em detalhes nenhum aqui, mas o Leandro e o Rodrigo, eles tinham brigado muito feio, todo mundo viu isso, e eu conheci os dois, o Rodrigo teve um péssimo momento, todo mundo sabe, né? Quando ele estava do lado de lá, onde eu já tinha estado, eu já tinha vindo, ele ainda tinha ficado, ele demorou para vir. Quando o Rodrigo veio, eu esperei, e um dia eu conversei com o Rodrigo, falei, agora você está entendendo tudo, e o Leandro é um cara do cacete, vocês têm que estar juntos de novo. Porque eles eram amigos antes. E na situação do Estadão, e começa a perseguir. Eu falei, Rodrigo, tá na hora, cara. Tá na hora de vocês voltarem a se falar. E eu já tinha tentado esse approach. Eu vinha tentando há 1 mês, 2 meses. Naquele momento, o Rodrigo faz um tweet e pede desculpas. Eu falei para o Rodrigo, você tem que pedir desculpas públicas para o Leandro, porque ele tinha escrito um artigo, uma reportagem na Gazeta muito ruim, e eu falei isso para o Rodrigo, e o Rodrigo foi lá, sumiu do chat, estava com ele falando, e volta e diz, olha aí, Valéria, pronto. E eu mando para o Leandro, e o Leandro diz, desculpas aceitas, também no tudo público. Eu chorei porque eu sou uma bocó, mas para mim aquilo não era uma vitória pessoal, não era uma vitória pessoal minha, não por mim, mas por uma coisa muito maior, porque eu estava entendendo que a gente não podia naquele momento estar dividindo forças. A gente hoje também não pode. A gente não pode dividir forças. A gente tem que estar coeso, entendeu? A gente tem que estar todo mundo falando a mesma língua. E depois eu procurei o Olavo e falei, Olavo, tá na hora de você voltar a falar com o Rodrigo também. E aí tem aquele épico áudio do Olavo, eu tava falando com a Roxane, deixa o Olavo acordar, não sei o que, o Olavo acorda, manda um áudio para mim assim, Valéria, agradeço muito seus esforços e tudo, você é uma pessoa muito legal, mas eu não tenho nada contra o Rodrigo Cocô, não. E aí eu mandei para o Rodrigo e eles voltaram a se falar também, e isso é uma coisa que é muito bom, eu me sinto bem com isso, sabe? De estar juntando as pessoas, porque para desunir tá cheio de gente, entendeu? Para juntar é que é difícil. Isso é verdade, mas ainda para ver pelas poucas histórias que você conta aqui, sem falar que você deve ter milhares de histórias passando pela sua cabeça nesse momento, a gente vê que você é uma pessoa importante dentro desse grupo de pessoas públicas, você une. Você leva os grupos e as pessoas de uma maneira diferente, onde todo mundo precisa, que é se manter unido, que veja o ponto de vista do outro, que leve em consideração algumas coisas, que brigar é normal, isso acontece, os pontos de vista, né, que cada um tem o seu. Mas manter eles unidos é o que é difícil, manter eles coesos, manter eles com a mesma linha de pensamento em prol de alguma coisa maior, isso é muito mais complicado. E porque, dentro Regina, de... Pode falar. Desculpa. Pode falar. O que acontece é o seguinte, somos, sei lá, 30, não importa. Cada um tem uma opinião, cara, sobre vários assuntos. Então, claro. O que a gente tenta hoje, com a nossa maturidade, fazer? Tem certos assuntos que a gente deve discutir internamente e não publicamente. E isso é uma coisa... Hã? As brigas sempre vão ter, só não precisa ir para público. As pessoas não acham que somos um bando de idiotas que não veem os problemas. Claro que a gente vê, todo mundo vê. Mas tem certos problemas que tem que ficar... A lavação de roupa suja tem que ser dentro da sua casa. E não, por exemplo, nas redes. Porque se a gente lava a nossa roupa suja na rede... a gente está dando a arma para os amigos, né?
para os desgraçados que estão lá. Então, é uma coisa que a gente... Eu falo, gente, essas coisas a gente tem que tentar segurar. Tem coisas que não. Tem coisas que a gente acha que tem... Cada um tem a sua cabeça, são personalidades, são tudo diferente, somos indivíduos. Então, a gente estaria no coletivo da esquerda, né? Coletivo de negro, coisa do coletivo. A gente não é de coletivo. Mas o que a gente tenta fazer internamente hoje, que eu acho muito, muito legal, é discutir muitas coisas internamente, ter divergências internas e chegar a conclusões. E olha, então, por exemplo, teve uma situação da Bia que ela, não sei se você lembra, que chamaram ela de racista nas redes. Sim. Por causa daquele anúncio da Magazine Luiza, do Moro e do... Aquele ministro da saúde lá horroroso, aquele lá, o primeiro, Mandetta. Que os dois estavam desempregados e tal. E aí começaram a xingar a Bia. Então a gente junto, eu falei, gente, a gente tem que ajudar, cara, porque a gente tem que dar chão pro outro, a gente está aqui para isso, entendeu? E aí a gente levantou o Bia Antirracista, todos juntos, e a gente conseguiu dar uma força para ela, e eu travo o grupo, aí dizem que eu sou Stalin, né? Porque eu fecho o grupo, só eu posso falar, e eu peço, gente, todo mundo tem que ajudar a Bia, tem que ajudar o Paulo, tem que ajudar não sei o quê. Porque eu acho que é o único jeito da gente ir a algum lugar mesmo. Eu não consigo ver outra maneira, porque senão somos todos pessoas soltas, entendeu? E pessoas soltas não vão a lugar nenhum, né? Tá certo. E, que nem você falou, você é a ponte de muitas pessoas, de muitos assuntos. Você é uma pessoa super bem relacionada, você está muito nesse meio, e isso te leva a ser uma pessoa mais pública, ser uma pessoa que está mais em evidência em algumas coisas. E dentro disso, me conta, por que é que você é tão odiada pela esquerda? Por que você virou meme deles? Na verdade, é uma questão de orgulho ser odiado pela esquerda. Isso é algo que a gente tem que dar os parabéns. Mas o porquê é que eles têm essa raiva tão grande de você e fizeram memes de você? Isso é que eu quero saber. Como é que você chegou lá? O que acontece é que enquanto lógico que a gente virar meme da esquerda é uma benção, né? Só que a verdade é a seguinte, eles botam medo na gente, porque eles ameaçam, tá? Eles são pessoas perigosíssimas, eles são muito diferentes da gente, né? Eu acho que isso é uma diferença. Você não vai ver uma militância de direita agredindo uma pessoa, querendo... Você tem medo físico. Da esquerda, a gente tem medo físico, né? O que aconteceu, que eu acho que foi onde tá rindo já, né? Tudo começou na pandemia, né? A verdade é que tudo, assim, eu já tinha minha movimentação nas redes e tal, mas com a pandemia... Já tinha os seus haters, né? Na pandemia o negócio só... Não, aí piorou. Piorou porque eu comecei a perceber o absurdo que estavam fazendo com as pessoas, que, na verdade, a gente está passando por um experimento antropológico. Isso é um fato. Eu não tenho dúvida disso, que estão fazendo um experimento. Só que eu percebi isso na primeira semana da pandemia. E dali eu virei uma rebelde da pandemia. Aí eu treino Muay Thai na praia e tal, fui para a floresta, fiz um vídeo, máscara na floresta. Já virei para o segurança, virei assim, olha, não vou botar máscara nenhuma aqui. Mas tem que botar, mas eu não vou botar. Começou ali. Aí ali aquele vídeo, e eu filmei, né? Olha aqui, onde é que eu vou pegar? Me mostra onde eu vou pegar Covid na planta, na árvore. Sabe? Uma falta... As pessoas pararam de raciocinar, cara. E eu comecei a ficar assim... Eu comecei a ficar pasma com isso. Falei, gente, como assim? As pessoas não estão percebendo o absurdo disso aí. E aí eu vim com aqueles meus vídeos de Búzios dentro da água, que eu não ia botar máscara. E aquele meu vídeo de Búzios foi o ápice, foi onde começou o problema. Porque aquele vídeo, eu estava caminhando em Búzios e eu tenho certeza absoluta que o primeiro cara que me parou já ficou puto comigo. Porque eu falei que não ia botar máscara, que eu estava dentro da água, e ele queria me convencer que eu tinha. Eu falei, mas por que eu... não, porque mergulhando pode, não precisa da máscara. Eu virei assim, então você não tem... Eu falei assim para o cara assim, não tem problema, só me explica por que lá dentro do mar, mergulhando,
eu não preciso estar de máscara e caminhando eu preciso, dentro do mar. Se você me explicar, eu ponho a máscara. Se você tiver uma resposta decente, uma explicação plausível, né? Aí ele virou e disse assim, põe a máscara pelo menos embaixo do nariz. Eu falei, mas cara, pra que eu vou fazer isso? Inclusive, eu acho que você que devia tirar a máscara. Eu com salva-vida. Não, os guarda-vida... Não, olha, você não tem noção da coisa, do vulto que tomou. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você não põe a máscara porque você se acha melhor que as outras pessoas? E nesse momento que ele falou isso para mim, Regina, eu entendi tudo. Que não se tratava de máscara, de doença, de Covid, de porra nenhuma disso. Só se tratava de relação de poder. Só. Porque o cara não conseguia me dar um argumento sequer sobre eu estar dentro d'água e pegar Covid. Eu falei para ele, me convence, eu boto. Eu não tenho problema de botar máscara, a máscara está na minha mão, mas me convence que eu vou pegar aqui dentro. E o cara não me convenceu porra nenhuma, claro, e eu fiquei com mais raiva ainda, e aí que eu não obedeci mais era porra nenhuma. Era uma questão de poder. Hã? Era uma questão de poder, é só isso que eles querem. Nunca foi doença. Total, eu comecei a perceber que era uma questão de poder, os caras se avisaram pelo rádio na praia, todos me pararam. Absolutamente todos. E todos eu dizia a mesma coisa. No final, eu falei para o cara, me prende. Traz a lei e me prende, porque eu não vou. Eu tenho um amigo que eu não posso falar o nome também, um cara conhecido, que no começo da pandemia foi andar em São Paulo. Essa frase dele foi a melhor, porque eu repeti ela. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, eu vou falar. Que ele virou, o cara foi parar ele na rua por causa da máscara, e ele falou assim, vamos fazer uma coisa? Finge que não me viu. Finge, porque eu não vou botar, você vai ter que me levar preso, vai ser uma merda danada, você já percebeu que eu sou problema, então finge que não me viu, que é melhor pra você. E eu falei isso pro cara na praia, eu falei pro cara, finge que não me viu, porque eu sou problema. Eu vou te dar um trabalho do cacete, vai ser uma merda, entendeu? E aí eu fiz o vídeo, tal vídeo depois disso, dizendo, olha, mandei o cara me prender porque eu não vou botar máscara, porque eu não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui na praia não tem como pegar Covid, a praia tá vazia, não. Depois que eu fiz esse vídeo, passaram uns 2 meses, 3 meses talvez, e eu peguei Covid. Pronto. 3 meses depois. E aí eu me senti na obrigação de dizer que eu estava com Covid. Porque Covid não é lepra. Entendeu? Porque virou uma doença assim, pegou Covid, ai meu Deus, esconde em casa. Cara, é tabu. Que loucura é essa, cara? Eu fui lá, eu falei, gente, eu vou falar que eu peguei Covid, vou dizer qual tá sendo a minha experiência. E daí eu falei, olha, eu peguei Covid, eu perdi o paladar, mas eu tô ótima, tô treinando, tô não sei o que em casa, né? Eu fiquei a quarentena toda em casa. E eu fiz esse vídeo dizendo que eu peguei Covid, mas que eu tava ótima e tal. Um certo dia, uma amiga minha... Ai, gente, eu tô toda despenteada. Ajeitando, tá? Mulheres, né? Mulher de direita se preocupa com cabelo, de esquerda não estaria nem aí, né? Aí... A minha amiga me manda uma mensagem dizendo assim, Valéria, vai lá no Twitter porque tá dando uma merda danada com você. O cara mexeu, juntou teus vídeos lá e você virou uma piada lá. Cara, o cara editou o vídeo, era assim, ai que saco, porque eu falo no final do meu vídeo da praia assim, ai que saco. E aí ele editou o vídeo juntando, eu dizendo que eu não pegava Covid na praia, com eu peguei Covid. A esquerda, que tem uma inteligência muito apurada, botou, viu? Ela pegou Covid na praia, juntou, e com voz, em preto e branco, olha, um auê. É que o Covid ficou entubado, ficou incubado 3 meses em você, é diferente. Olha, sabe quantos views teve esse vídeo do filho da mãe lá? 800 mil. Nossa. Você não está entendendo. Me mandavam mensagem no privado, que eu estava no Instagram do não sei o quê, Instagram de Búzios, Instagram do hotel do não sei o quê, de tudo, todos me sacaneando. Os caras são muito burros, né, dos hotéis na época, porque eu estava tentando resolver a vida deles, né? Tentando ajudar os caras. Porra!
A praia é fechada, Búzios vive de turismo, a cidade toda fechada, eu tentando fazer a coisa, andar, e o cara bota lá o... Enfim, e aí eu virei, assim, uma pessoa amada pela esquerda por causa do negócio da máscara, né? Aí eu comecei a chamar de mascarazistas, desse nome. Aí tinha os fica-em-casistas e os mascarazistas, né? Eu falei, porque os fica-em-casistas e os mascarazistas, não sei o quê. E aí, mas agora, assim, eu continuo não usando, né? Porque eu continuo não acreditando. O meu problema com a máscara, só para deixar claro, tá? Eu tenho 52 anos, eu não sou uma pessoa com 15 rebelde, né? Mas eu sou rebelde com o que eu não concordo, e eu não consigo aceitar, me darem uma ordem e eu achar aquela ordem um absurdo, eu abaixar a cabeça. Eu tenho um problema sério, isso aí não é de hoje, é desde muito nova, quando eu jogava vôlei e tudo, eu tinha raiva disso, e eu não acredito em máscara de R$5, cara. Ninguém vai me convencer. Eu acredito na máscara N95, se você trocar de 3 em 3 horas, né, que deve custar só uma fortuna, essa máscara eu acredito. Aí também briguei na academia, aí, querida, aí briga em tudo. Aí tive que sair da academia, né? Porque eu estava fazendo força, abaixei a máscara para respirar, só tinha eu na academia, era a volta da academia com o aplicativo marcando hora. Eu estava sozinha na academia, juro por Deus. O que foi? Tá com a máscara. Não, eu falei, eu baixei só para respirar, não posso respirar, não. Eu virei para ele e disse assim: sai de perto de mim e não fica no meu cangote me patrulhando. Pelo amor. Aí deu uma merda danada também, eu saí da academia, que eu fazia 10 anos lá. Eu sinto falta, porque eu quero voltar a treinar em academia, mas com máscara, eu acho que eu vou morrer, sabe? Mas você arranjou briga em todos os lugares, menos no supermercado, né? Não, porque eu não vou ao supermercado, mas a mulher falou lá que me viu no supermercado sem máscara. Eu falei, não, sou essa, não. Essa não sou eu. Olha, e tem uma coisa muito interessante na esquerda, que eu comecei a perceber com os meus vídeos, porque eu fiz vários vídeos sobre várias coisas e a coisa começou a andar. Eles pegam a tua aparência, cara. Eles começam a querer te pegar pela aparência. Tem uma mulher lá, uma tal de Cris Paiva, uma atriz, sei lá, deve ser uma atriz, nem sei qual é a parada dessa mulher, mas eu... Não, mas não tem problema, porque ela já foi, enfim, ela já disse de direita, não sei qual é a parada, que aí foi falar da minha sobrancelha, sabe? A minha sobrancelha. Querendo dizer que eu sou horrorosa, né? Minha sobrancelha. Eu fiquei olhando minha sobrancelha, né? Aí os meus amigos, quem tem amigo tem tudo, né? Resolveram botar as fotos da mulher lá, né? No próprio comentário dela. É você mesma que está falando dela? Tem certeza? Você... E a mulher, assim, enfim, é que eu não vou usar o mesmo coisa, mas eles pegam muito essa coisa para tentar te botar para baixo, entendeu? Eles querem te mexer na tua autoestima. E eles fazem isso. Tem uma pergunta aqui para você. O Kennedy Matos estava perguntando: Valéria, você já sofreu ameaças de morte? Olha, graças a Deus, não. Já. Mas isso tem muito... Agora que eu até lembrei. Na verdade, quando o Facebook ainda bombava, teve uma foto que era assim, era a Dilma, o Lula, o Haddad, o José Dirceu, era assim. E aí eu postei essa foto e botei visão do inferno. Que é a visão do inferno, né? É a visão do inferno. Esse negócio viralizou de um jeito que aí foi braba, porque invadiram a minha conta do Facebook, me acharam, e aí veio coisa no meu privado que eu não quero nem repetir, coisa muito ruim, me xingando, assim, uma coisa de tudo que é nome, né? Na página também, então eu tinha na minha página, até aquele momento, na página do Facebook, eu tinha foto dos meus filhos, eu tinha coisa pessoal minha, eu tive que fazer uma limpa na minha página, tirar tudo, né? Porque aquilo foi uma coisa que eu fiquei preocupada, as pessoas começaram a me mandar mensagem, os amigos, a família, pelo amor de Deus, tira todo mundo, porque você está avisada. E nessa história desse meme aí, desse vídeo, além da mulher que disse que me viu no supermercado, sem eu nunca ir ao supermercado, teve um fulano lá, uma fulana que botou meu endereço. Essa mulher aí, essa filha da mora, aí botou a minha rua,
botou onde eu morava no Rio e tal, e aí eu tive que fazer BO, porque eu fiquei preocupada, né, bem, não dá para saber se é alguém do meu prédio ou se é alguém, enfim, o fato é que a pessoa me conhecia da minha rua, sabia exatamente onde eu morava, deu meu endereço, né? Então, é uma exposição, a gente paga um preço, mas como eu ando no meio de gente corajosa, a gente não recua mais, é engraçado isso, né? Porque fim do ano agora, a Ludmilla, a juíza, passou o Réveillon aqui comigo em Búzios, né? E aí a gente tirou uma foto, e aí eu falei, posso botar a Lud, não sei o que? Ela, pode. Eu falei, posso botar a hashtag Aglomera Brasil? Pode. Cara, que negócio viralizou. Olha quem tá te mandando oi, olha quem tá te mandando oi. Ó, falei de você, dona Bia Kisses, falei mal. Eu vou falar para a Bia o que o Fiuza falou para mim um dia desses. O Fiuza mandou uma mensagem e disse assim: eu ando falando bem de você pelas costas. Eu andei falando bem da Bia Kisses pelas costas. Isso aí Boa noite, Bia. É um grande prazer ter você aqui conosco. A Bia é muito mais do que vocês veem por aí. Muito mais. Eu sou uma privilegiada mesmo de andar com essas pessoas. E aí o negócio da Ludmilla, como eu comecei a perceber que essas pessoas são corajosas, tá rindo, né? Como eu percebi que essas pessoas são corajosas, isso empurra a gente não consegue mais recuar. Eu tenho uma amiga que se preocupa, Valéria, não sei o que, eu falei, a gente não consegue mais recuar. A gente não consegue mais recuar. Quando a gente chega num nível de estar com essas pessoas, as pessoas que estão realmente preocupadas com o país e querem ver alguma coisa acontecer, a gente não consegue mais recuar. Eu tento, às vezes, eu dou um tempo, às vezes eu digo, eu não tô aguentando esse negócio, eu dou uma respirada, sabe? Porque fica uma coisa pesada demais, mas... eu recebi um beijo da Bia! Obrigada, Bia! Amo você! A gente não consegue mais recuar, né? Então, por exemplo, esses dias a Bia entrou agora aí, eu posso falar porque ela está aí. Porque a Bia vou falar da Bia pela frente agora, não vou mais falar pelas costas. Olha na cara dela agora que eu quero ver. O que acontece? A gente vê essa mulher aí, dá a vida dela, ela é uma procuradora aposentada, estava com a vida ganha, resolveu acampar pelo impeachment da Dilma, tá correndo atrás dessa porra da CCJ. Cara, eu falo para ela, Bia, a gente tem que agradecer, e eu não falo isso como pieguice, eu tenho que puxar o saco da Bia. Cara, eu puxo o saco da Bia porra nenhuma, é minha amiga, eu não preciso puxar o saco dela, cara. O fato é o seguinte, a mulher tá trabalhando para tentar mudar o país para todos nós, ela não faz por ela, porque ela não precisaria. Ela não faz por dinheiro, ela não faz por... Eu conheço a pessoa, entendeu? Então, quando você está do lado de uma pessoa como essa, você diz, cara, não dá mais para recuar. A gente tem cada um dentro da sua possibilidade. A tua possibilidade é fazer essa live, maravilhoso. A outra é fazer... A gente só não pode recuar, porque se a gente recuar, vai ter alguém ocupando esse espaço. Vocês não tenham dúvida disso, entendeu? Com certeza. E me diz uma coisa, como trabalho de assessora parlamentar, teve muitas tretas? Como é essa vida de assessora e você conseguiu fazer o que você tinha intenção de fazer lá de verdade? Eu fui assessora de um deputado estadual e, assim, eu acho que foi a coisa mais frustrante que eu tive nessa trajetória, porque o que acontece? Ele me dava liberdade total, de verdade, e eu fiz 2 projetos muito, muito legais, que eram minhas meninas dos olhos, foram coisas que eu sozinha, uma foi de um projeto para adolescentes, eu tive numa escola e fiz um trabalho sensacional com meninas adolescentes para elas poderem sair desse lugar que as feministas colocaram elas, lindinha, que é esse lugar de vítima, né? E eu fiz trabalhos, eu fiz dinâmicas com as meninas e mostrando que elas tinham escolhas, que elas tinham que escolher, que não adiantava. Eu vou tentar explicar, por exemplo, assim, que quando elas saíam com um cara bêbado, por exemplo, era uma escolha delas. Que elas, quando engravidam, é uma escolha delas.
Isso tudo para tirar toda essa vitimização que o feminismo, porque o feminismo em algum momento foi muito bom para a mulher. Claro que foi, a gente começou a votar, a gente teve direitos, etc. A gente não está falando desse feminismo, a gente está falando do feminismo que transformou a mulher num ser superior. Esse é o feminismo de merda, entendeu? É transformar a mulher num ser superior ao homem, coisa que a gente não é. A gente simplesmente é mulher e o homem é homem, com cada um com as suas características. Então, a gente não é igual e a gente não é vítima deles, às vezes às vezes não, e às vezes os homens também são vítimas das mulheres. Isso eu mostrei para elas. Eu falei, o dia que vocês transam com um rapaz e no dia seguinte ele não procura vocês, é um direito deles. E vocês não podem ir na delegacia e dizer que eles assediaram vocês e abusaram. Porque vocês consentiram. Isso é errado, porque você acaba com a vida do garoto. Vocês tiveram com o cara porque vocês quiseram. Era esse o meu trabalho com as meninas e foi sensacional, porque aquilo vem de um jeito e as meninas querem falar e é uma troca. Isso eu ia colocar na rede estadual, na FAETEC, que chama aqui, e era ligado ao Witzel, porque isso tem cargos de confiança do Witzel e tal, e aí com o impeachment do Witzel, eu escrevi tudo e tal, o negócio parou. E eu fiz uma lei que também, assim, a minha menina dos olhos, que ainda não desisti dessa lei, ainda acho que isso pode ser âmbito federal, a gente não pode desistir, que é o seguinte, a gente tem incentivos para a lei, a Bia, só mandando coraçãozinho, a gente tem incentivos para deficientes serem funcionários, o incentivo é para o empregador. A gente tem incentivo de descontar carro para dirigir, de CMS e tal. E eu conheço uma pessoa, a minha arquiteta, que teve um filho que era um menino saudável até 15 anos, e com 15 anos ele teve um AVC e ficou muito comprometido, e ele fez uma empresa de camisetas com os desenhos dele e venda pela internet. E aquilo me inspirou. Eu tive muitas conversas com a mãe dele, escrevi uma lei toda baseada nisso, que é uma lei para incentivo de empreendedorismo para deficientes físicos. Cara, eu fiz a lei tão linda que passou na LERJ por todos os partidos, menos o Novo, porque o Novo disse que nem o deficiente físico precisa de ajuda. Então, eu não vou nem discutir isso. Oi, Andréia linda, ó, te amo. E essa lei eu pesquisei demais, a gente vai entrar daqui a pouco no outro assunto, eu pesquisei com um amigo meu que é médico, e ele falou que o irmão dele era paraplégico e poderia me ajudar para parametrizar as deficiências, porque só poderia ser deficiência física, obviamente, porque não pode ser deficiência mental, senão o cara não pode ser um empreendedor. Eu estou falando o cara que quer abrir um negócio. O cara é um deficiente físico e quer abrir um negócio. Por que ele tem que pagar o imposto igual a mim? Eu achei que era injusto, porque os caras têm um custo muito maior para tudo. O cara tem um custo maior para se locomover, um cara tem que ter fisioterapia, enfim. Então, eu fiz uma lei que era para ajudar o pequeno empreendedor. Então, era tudo parametrizado, imposto, só até faixa tal de renda, de lucro da empresa e tal. E aí, o que aconteceu? Uma indicação legislativa, passou pela LERJ, tudo, e chegou na mão do Witzel também, e parou lá. Então, foi bem frustrante para mim, porque foram duas coisas que eu fiz com muito carinho. Eu perdi muito tempo fazendo isso. Eu pesquisei demais, eu pesquisei com tributarista, com médico, com não sei o quê. No caso das meninas, eu fiz um projeto todo fechado, todo formatado, para essas meninas poderem falar sobre as experiências delas. Elas precisam demais. As meninas diziam assim, cara, agora quando eu encontro um menino, eu lembro de você. O que a Valéria falaria numa situação dessa? Isso não tem preço, porque são meninas que normalmente têm as famílias um pouco desestruturadas, isso nos encontros a gente foi vendo, e com uma necessidade de sair desse lugar de vítima, entendeu? Esse lugar de vítima, ele aprisiona. Ele é um lugar em qualquer, não só das mulheres, dos negros,
de qualquer minoria. Se você se coloca nesse lugar de vítima, você está aprisionado naquilo. E para você sair é muito difícil. E é isso que aconteceu com a esquerda. A esquerda aprisionou esses grupos, aprisionou os gays, aprisionou os LGBTs, aprisionou os negros e fizeram eles se sentirem bandeiras ideológicas. Isso é muito triste, porque eles não conseguem sair desse emaranhado que eles foram colocados. E quando eles conseguem sair, é uma bênção, né? E aí você vê os caras... Eles transformaram a esquerda, as mulheres, os homossexuais, eles transformaram em vítimas e transformaram os conservadores e as pessoas de direita nos demônios, né? Naquelas pessoas que são capazes de tudo, como se a gente fosse fazer, sei lá, picadinho de gay e comer na sopa, uma coisa que não existe, que não funciona. Nós viramos algozes, né? Os patrões são algozes, a pessoa que tem uma condição de vida melhor é algoz, é uma coisa assim... e aí no dia a dia você começa a conversar e você percebe que esse trabalho de formiguinha que a gente faz, a gente não pode desistir. Eu acho assim, tem algumas pessoas que são casos perdidos, tá? Não vale a pena perder tempo. Agora, a gente tem aí aquele pessoal que ainda circula no meio, que ainda tem dúvidas, que ainda não entende bem o que está se passando. Essas pessoas a gente consegue trazer. Agora, o conservador ele ainda tem que aprender muito também como passar a mensagem dele. O conservador erra demais nisso. Erra demais e espanta a juventude, entendeu? Espanta, porque o conservador nada mais é o cara que quer conservar o que vem. E eu tive em grupo, nesse grupo do Internet Livre, eu ouvi assim, imbecilidades de conservadores, que se a gente tira de um grupo... Eu vou dar um exemplo. O cara virou... eu não lembro nem qual é o nome do garoto, mas estava nesse grupo lá, o conservador. Ele disse assim, o que acabou com as mulheres, o que acabou com a sociedade foi a pílula anticoncepcional. Porque as mulheres ficaram promíscuas. Uma fala dessa bota o nosso trabalho por água abaixo por anos. Anos. Porque é uma imbecilidade completa. Se você vira para uma juventude, você vai lá, olha, eu sou conservadora, eu sou de direita. Imagina, você chega numa escola, eu sou conservadora de direita. Oi, tudo bem? Qual é a primeira coisa? A pílula anticoncepcional acabou. Caraca, vamos olhar e dizer assim, porra, eu não quero isso aí para mim de jeito nenhum. E aí vai para outro lado. Essa que é a grande dificuldade. A gente tem que trazer... A gente tem que trazer o nosso discurso de uma forma coerente com a juventude, porque a gente perdeu, a guerra cultural está perdida nesse momento. A guerra cultural está perdida. E para a gente trazer essas pessoas, a gente tem que mostrar o seguinte, eu sou conservadora, mas eu acho que a pílula anticoncepcional foi a salvação da sociedade. Foi a liberdade da mulher. O que acontece tem uma frase que eu aprendi num curso e que meu marido postou aqui, inclusive, que ele usa mais do que eu ainda. Comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Então, assim, a esquerda, principalmente, ela faz os seus de vítima. Mas o conservador, às vezes, ele não consegue se comunicar porque ele fica fixado na ideia dele, achando que o outro está entendendo aquilo. E principalmente numa ala mais jovem, onde a pessoa está sendo dominada pelo vitimismo da esquerda, ela não está entendendo o que você está falando. Então isso é uma coisa que a direita peca muito, que é conseguir falar, principalmente com os mais jovens, e explicar o que ele quer dizer, que não seja... De cara ofensivo para o outro que vai querer, né, nunca mais ouvir de direita e vai sair por aí gritando um monte de asneira, né? Então, comunicação é o que você fala. Comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Nesse trabalho com as adolescentes, isso ficou muito, muito claro para mim, porque eu não fui ali com nada de ideologia. Esse trabalho que eu fiz foi numa escola privada de baixa renda, não tinha ideologia. A gente simplesmente tem que transformar pela vivência e não pela ideologia. Não sei se eu estou conseguindo... em vez de eu virar e falar, vocês se sentem vítimas porque a esquerda... Eu não fiz nada disso, eu simplesmente mostrei para elas o seguinte, que elas têm que impor
a posição delas, que se o rapaz quer transar e elas não querem, elas têm que dizer não. Eu falei sobre os bailes funks, eu falei qual prazer que vocês podem ter ali. Qual prazer? É disso que a gente está falando. O Maurício está falando passagem gratuita para promiscuidade. A passagem gratuita para promiscuidade não é a pílula anticoncepcional. Maurício, não é a pílula anticoncepcional. A passagem gratuita para promiscuidade é você não ter alguém explicando para aquela menina que se ela estiver num baile funk, sem calcinha, num trenzinho, e o menino transar com ela, eu já ia falar que ela... Eu não falei nessa linguagem, não. Eu falei a linguagem que elas têm que ouvir. Eu falei assim, não adianta você estar num baile funk, você tá lá sem calcinha, e o cara que você nunca viu na vida te come. Assim que eu falei com elas. Isso, qual é o problema disso aí? Não é a pílula anticoncepcional. O problema disso é que elas não têm prazer nenhum nisso. Não, e acham que são livres para isso e depois estão grávidas. É o que o Marcelo quis dizer, que a esquerda usa a pílula, tipo, pode usar, se estiver tomando a pílula, pode sair dando para qualquer um. É mais ou menos isso que eles usam, né? Mas eu acho que não é, que não é bem a esquerda. Eu acho que isso é uma coisa... Pode ser que eu estou entendendo o que ele quer dizer, né? A gente teve, de uns anos para cá, a guerra cultural perdida. Pode ser que eu estou entendendo o que ele quer dizer, não a esquerda, mas a malhação, né? Os programas de televisão, o incentivo, a sexualização muito cedo das crianças. Crianças de 5 anos fazendo dança da garrafa, essa coisa sexualizada, Felipe Neto, isso tudo realmente fez as escolhas, mas não só acho que das meninas, mas das meninas elas pagam um preço alto porque elas engravidam e depois viram mães solteiras, é muito, muito triste isso, né? Porque essa promiscuidade ela vem sendo incentivada. Um amigo meu definiu uma vez uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou assim, qual a diferença do conservador para o progressista? O conservador faz a mesma coisa dentro do quarto. O progressista quer fazer em cima do trio elétrico para o outro ver e você botando aquilo, tornando aquilo comum, normalizando até você achar aquilo ok. Então, até você achar 2 pessoas transando na rua, independente de serem hétero ou homossexuais, porque 2 pessoas transando na rua não pode. Né? E você vai transformando aquilo numa coisa normal, né? Eu acho que isso a esquerda tem feito com muito sucesso, é uma tristeza, né? Trazer o que era para ser privado para o parada gay. Cara, mãe levando criança para ver parada gay, aquela parada gay é promiscuidade pura, não tem nada de bom ali não enriquece nada, não tem, né? Enfim. Então. Não é lugar para criança aquilo. Estou lendo. Tem uma moça que é de Teresópolis. Oi, Alessandra, só para dar aquela paradinha, que senão o pessoal se sente rejeitado. Não se sintam, hein? Por favor. Tem o Gustavo de Petrolândia, Pernambuco. A Alessandra de Teresópolis, todo mundo mandando um oi. Não, essa coisa de parada gay, essa sexualização muito cedo das crianças, eu acho terrível isso. Não faz sentido na escola, não faz sentido na rua, não faz sentido no museu, não faz sentido na parada gay. Não é uma coisa de criança, não é para criança. E aí, se a criança começa a ver isso desde muito cedo, ela começa a achar que esse tipo de coisa é normal. E aí chegamos mas isso para todos nós aqui, eu imagino que todos nós sabemos quem foi Gramsci, né? Que ele conseguiu fazer a mudança pela cultura e pela educação mesmo, né? Ele conseguiu acabar, a ideia dele era acabar com a sociedade assim, né? Em vez de você acabar com a sociedade por guerra, que eles viram que não ia dar certo, né? E para a luta armada, eles foram para a luta cultural, né? Por falar em cultura, Val, vamos falar da melhor parte, da coisa que eu estava mais ansiosa e você também. Me conta sobre o teu novo... Porque assim, você não para, né? Você tem SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. Vocês não têm noção o que é essa mulher, gente. Ela não para. Parei um dia para conversar com ela 15 minutos sobre o projeto, no fim desligamos 3 horas e 15 depois. Então, assim, ela é uma mulher incrível, ela não para, ela é casada, tem 2 filhos, tem casa, tem trabalho, tem tanta coisa, mas ela não para. E agora inventou mais um projeto para a cabeça dela.
Inventou mais uma coisa que, na verdade, é um projeto para se orgulhar, é uma coisa que é maravilhosa e ela teve uma ideia incrível e que vai resgatar, do meu ponto de vista, é uma coisa que vai resgatar o patriotismo, vai resgatar aquele orgulho de ser brasileiro, porque é a valorização do que nós temos, é a valorização de pessoas brasileiras, que são coisas que a gente não vê mais. São coisas que a gente sabe que no Brasil, fora do Brasil, até o brasileiro fala mal do Brasil, né? Mas o que a Valéria quer trazer para o público é uma coisa que é maravilhosa, é mostrar que nós brasileiros também temos coisas incríveis, que não é só o americano, não é só o europeu, e isso é uma coisa que a esquerda matou, só fez essa cultura idiota que é a Anitta e Felipe Neto. Então, Val, fala para nós o que é... E que estão cheios do dinheiro, né? Estão cheios do dinheiro. Aí quando uma pessoa que tem um projeto maravilhoso como o teu, por exemplo, os Meninos dos Hipócritas, que inclusive foi o Paulo que nos apresentou, né, Val? Assim, se a gente pudesse ajudar as pessoas que têm esses projetos incríveis e, né, com dinheiro, os recursos públicos, mas não é o que acontece. E não, vai para essas porcarias que estão aí hoje. Mas fala para nós, Val, o que é o teu projeto e como ele surgiu? Bem, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: é um projeto que não tem nada com política, nada ideológico, mas também não tem lacração, né? Obviamente. Então, vai acabar trazendo as pessoas para o que é o meu objetivo e que foi como eu comecei a perceber que a gente tinha uma história para contar, né? Nessas minhas reuniões de política, eu conheci um médico e eu comecei a acompanhar esse cara pelo Instagram. O nome dele é Dr. Vinícius Benites. E eu comecei a acompanhar ele, eu com a minha síndrome do pensamento acelerado e etc, porque eu sou pancada, né? Comecei a ter Não, mas eu sou mesmo, isso aí é um fato. Eu comecei a ter muita curiosidade dos casos que ele vinha apresentando. No Instagram, ele não pode apresentar casos humanizados. A gente não pode saber reconhecer quem é aquela criança, quem é aquele paciente, eles são proibidos pelo CRM. Então, eu acompanhava os casos pelo que ele descrevia enfim, raio-x, aquela coisa toda. Isso eu comecei a acompanhar e eu comecei a perceber que o Vinícius é neurocirurgião de coluna, e eu comecei a perceber que esse cara, que eu conhecia socialmente, que a gente ia para a casa do Enio e tal, ele viajava o mundo todo dando aula. Nunca ele era o cara que era o aluno, ele sempre era o palestrante. Aquilo me chamou uma atenção. Eu falei, gente, o cara no Brasil, vai para o Canadá, vai para a Austrália, vai para tudo que é lugar, e o cara que está dando aula, então esse cara não deve ser um bosta, né? Deve ser um cara bom, né? Aí eu liguei meu alerta, né? Eu sou doida, né? Comecei a ficar ligada nas paradas dele lá. E aí, numa dessas, ele operou uma menina de 2 anos, e eu fiquei muito mexida com aquilo, porque era uma cirurgia bem complicada. Ele descreveu a cirurgia, sempre sem poder falar quem era, né, com detalhes que humanizassem e tal, né, humanizassem nesse sentido, gente, de ver quem era a menina e tal. E eu pedi para ele, eu falei, Vinícius, eu fiquei muito mexida com isso. Só para linkar uma história na outra. Quando eu fiz aquele projeto da assessoria parlamentar, eu pedi informações para ele me ajudar para parametrizar as deficiências físicas. E ali ele me passou o irmão que era paraplégico. Eu não sabia que ele tinha um irmão paraplégico, né? É porque isso, no contexto da história, faz diferença, né? Ele vai ser um neurocirurgião de coluna e tem um irmão paraplégico. E aí, essa menina, ele vai passar visita, voltando, né? Eu pedi para ele me dar informações desse caso. Ele me passa a foto, já sempre pelo privado, da menina. E eu fiquei muito mexida com aquilo. Ele me mandou o antes e o depois da menina. Ele me mandou o caso dela em detalhes e tal. E aí eu
pedi para ele me mandar vários casos. Eu não sei o que me deu. Regina, hoje, assim, caminhando, eu já estou um ano, a gente já está nesse projeto há um ano, né? Que a coisa foi mudando de forma, entrou pandemia e tal. Eu não sei o que me passou na cabeça. O fato é que eu disse assim, gente, eu tenho que saber da história desse cara. Que história louca é essa desse homem, gente? Eu comecei, ele me mandou 7 áudios numa madrugada, com 7 casos, que eu não vou entrar nos casos aqui, porque não quero dar spoiler, né? Mas são casos incríveis. Um caso, por exemplo, é de um motociclista que caiu e ele ficou tetraplégico na Argentina, ele já tinha sido operado pelo Vinícius, ele veio para o Brasil 2 dias depois, já sem sentir o corpo do pescoço para baixo, o Vinícius operou e essa pessoa recuperou todos os movimentos, né? Então, ele me mandou esses casos e eu fiquei ouvindo horas, né, os áudios, e aquilo começou a mexer comigo. Eu fui falar com meu marido, falei assim, Marcelo, tem alguma coisa nisso aí, e essa história tem que ser contada. Aí ele falou assim para mim, o meu marido, né, Marcelo, mas isso daí não tem nada a ver com o que você faz, não, né? Eu falei, não, por isso que eu quero. Não tem nada a ver, por isso que eu quero ver mais outra coisa aí, que não tem nada a ver com o resto. E aí eu mandei uma mensagem, comecei a investigar, mandar perguntas para o Vinícius, porque aquilo não saía da minha cabeça, Regina, assim eu ficava, gente... Aí eu falei, Vinícius, quantas pessoas fazem essas cirurgias que você faz? Só por curiosidade, né? Porque eu comecei a achar, eu percebi que era uma coisa muito diferenciada dele, entendeu? E aí ele virou para mim e disse assim, Valéria, eu acho que não tem 30 no mundo. E aí eu pensei, a gente tem um dos melhores neurocirurgiões de coluna do mundo e ninguém sabe. Ninguém sabe. O cara... E aí eu comecei... E aí veio a outra pergunta, porque eu hoje já sei a história dele de cor e salteado, ainda estou ouvindo todos os áudios da história. Porque a gente está em pré... Aí vai chegar nisso aí. Vai chegar lá. Vamos chegar lá, e ele foi para a Alemanha, fez a formação dele na Alemanha no final, né? Foi a última parte da formação dele. E aí eu continuei me questionando, e eu virei para ele, estava jantando, e eu perguntando, gente, né? Eu falei para o meu marido assim, mas por que será que ele faz diferente dos outros? Quantos neurocirurgiões de coluna existem? E aí eu perguntei para o Vinícius, e o Vinícius falou, é porque é a minha mão. A minha mão é diferente das outras. Eu nunca mais vou esquecer disso, né? Porque... é uma coisa sensacional, né? O cara, ele é um cara que tem um dom, a mão dele chega e faz coisas que as outras não fazem, e eu percebi que essa história tinha que ser contada, não a história dele só, porque nesse primeiro momento o Vinícius não quis que contasse a história dele, porque ele é um cara muito simples, veio de Campo Grande, a ideia não é enaltecer o Vinícius, mas a ideia é... Aí eu acho que eu vou contar a história do caminhoneiro, então, né? Dá tempo? Daí temos tempo de sobra aqui, pode contar, porque a história do caminhoneiro é linda. Porque aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que essas histórias tinham que ser contadas, a gente pensou em fazer um livro e tal, e chegamos no... Hoje a gente está no projeto de um longa mesmo, né? Já estamos no pré-roteiro. O que aconteceu é que dentro desses áudios todos, que tem vários casos clínicos muito loucos, assim, coisas impressionantes mesmo, ele contou o caso que ninguém sabia, que era o caso dele com a... Ele só quem sabia disso, que tinha acontecido, era a mulher dele e a filha. Ele sofreu um acidente vindo de Campo Grande para São Paulo. O carro dele rodou na pista e ele caiu num brejo, numa estrada que não tem nada por 200 quilômetros, não tem uma antena de celular, não tem um posto de gasolina, não tem nada. É um atalho, né? Uma estrada que se usa por atalho. E ele ficou lá e passa um caminhoneiro, e eu não vou entrar em detalhes, porque eu já tive com esse caminhoneiro, agora a coisa já está avançada, então eu já tive com essas várias famílias, né, dos casos, e o caminhoneiro para
salva o Vinícius, resgata ele lá desse brejo, e ele percebe que esse caminhoneiro tinha uma mancava da perna e já não conseguia andar. E aquilo chamou muita atenção dele, e o Vinícius, depois que ele foi salvo, o Vinícius perguntou para ele se ele queria algum dinheiro pelo resgate e tal. O cara disse de jeito nenhum. Eu fiz porque eu tinha que fazer, porque era a coisa certa para ser feita, né? E aí o Vinícius perguntou para ele, mas o que você tem nessa perna aí que você está mancando? Ele falou assim, nossa, eu tenho uma dor que vem daqui até o pé, eu não sinto mais o meu pé, a minha perna está formigando e eu não estou mais aguentando nem dirigir. E aí ele vira e diz, eu já sei o que você tem aí, você pode ir para São Paulo, deu o cartão dele, o meu nome é Vinícius, eu sou neurocirurgião de coluna e eu vou te ajudar. E curou o cara um mês depois, né? Isso, para mim, foi antes da pandemia, eu já tinha percebido que é uma corrente do bem funcionando, antes da pandemia. Então, eu já tinha essa coisa que as pessoas... parecia que eu estava prevendo que a gente ia entrar nessa loucura que a gente entrou depois, porque eu já tinha essa coisa de fazer a coisa certa e o outro receber a coisa certa e fazer a coisa certa simplesmente porque é o certo. Nada, não tem outros interesses além disso. Simplesmente fazer o certo, porque as pessoas têm que viver essa corrente do bem urgentemente. Já passamos do tempo disso, as coisas estão desabando, as pessoas estão desabando mentalmente. A pandemia foi assim, a cereja do bolo para quem já estava mal ficar pior. Eu acho que o filme vai tratar disso, porque são 4 casos que eu tive agora em São Paulo. Eu consegui ter o depoimento desses 4 casos um deles é o Juca de Oliveira, o ator. Eu tive com ele. Eu trouxe. Aí, o que aconteceu? Assim, como eu falei do começo, a proposta não é ser um filme ideológico, não é um filme sobre política, nada disso. O que aconteceu é que está se traçando uma equipe, acaba sendo uma equipe, está acontecendo ser uma equipe de direita, porque são as pessoas que a gente acaba se identificando. Então, eu trouxe o Paulo, do Hipócritas, o Paulo Vitor. O Paulo vai interpretar quem? Pode? Doutor Vinícius. Doutor Vinícius. E a entrada do Paulo nessa história... deixa eu tentar explicar, assim, porque eu e o Vinícius, a gente tem uma coisa muito louca. Eu saquei o cara de um jeito que nem ele tinha sacado. Nem ele tinha percebido que essa história tinha que ser contada. E a gente pensa parecido, a gente pensa... apesar dele ser gênio, eu não sou gênia porra nenhuma, né? Mas ele é um cara... Não, mas ele é gênio mesmo, né? Eu sou talvez gênio para outras coisas, são as habilidades se juntando, né? E eu falei para o Vinícius... E aí eu comecei a buscar pessoas e tal, e nisso eu trouxe o Paulo do Hipócritas para o nosso grupo lá, o primeiro grupo, que não tinha nada a ver com o filme, nosso grupo... Aquele meu jeito enxerido, eu falei com ele no Instagram, falei, você quer participar de um grupo, são as pessoas de direita e tal, eu trouxe o Paulo, e eu comecei a perceber esses vídeos que o Hipócritas faz, e perguntei para o Paulo quem fazia os roteiros. E ele falou que era ele. Eu falei, como assim? Ele falou, sou eu que escrevo. Ele mesmo que faz. E aí eu achei que o Paulo era um cara que podia se juntar com a gente no projeto. A minha ideia é ele fazer o Vinícius, se tudo der certo, ele que vai fazer. Ele está ajudando no pré-roteiro. E eu arrastei o sujeito de Itajaí para São Paulo há 2 semanas atrás. Não sei quando eu voltei. Antes, foi agora, tem, sei lá, 2 semanas. Não, 2 semanas. É agora. Eu falei para o Paulo, você tem que vir, porque a gente vai estar com os casos, os depoimentos, o meu filho que filmou, Paulo junto o tempo todo, assistindo esses depoimentos. Ele conheceu pessoalmente o Vinícius, conheceu os casos,
choramos juntos, todos nós, porque são casos assim incríveis, né? Vinícius fez uma cirurgia num dos casos, que é um menino que eu estou acompanhando antes da cirurgia. Foi o único caso de cirurgia desse tipo no Brasil, em criança. No mundo não tem, acho que 10. Uma junta médica disse que essa cirurgia não deveria ser feita numa criança. E o Vinícius olhou e disse assim, dá para fazer sim. E fez e curou o garoto, né? O garoto tem outros problemas, mas esse problema, que era muito grave de coluna, o Vinícius conseguiu curar. Então, o que eu quero mesmo é contar a história de vida, né? De superação, gente do bem, gente fazendo bem, sem lacração, sem nada disso, é simplesmente fazer o bem, né? Porque a gente está precisando muito disso. E se Deus quiser, a gente vai acabar esse pré-roteiro em fim de março e já vamos para a captação para fazer o filme, se Deus quiser. Então, é um filme de um herói brasileiro, digamos assim, de uma pessoa única e brasileira, um médico entre 30, que dá aula, dá vários cursos fora, e que a gente tem o orgulho de ter no Brasil, mas que ninguém conhece. Uma pessoa que é simples, que é humilde. Não, gente, ele foi da Marinha, isso tudo a gente tem que contar essa história, entendeu? Porque ele foi da Marinha, ele veio de Campo Grande. Quando eu voltei de São Paulo agora, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, Vinícius, eu queria, independente do filme acontecer ou do filme não acontecer, eu queria te dizer que eu quero te agradecer a oportunidade de ter estado com essas pessoas que a gente teve, entendeu? E foi uma coisa que eu conversei com o Paulo e com meu filho, eu falei, a gente nunca mais vai ser igual depois de ouvir o que a gente ouviu aqui. A gente ouviu histórias, assim, realmente incríveis. Eu falei isso para o Vinícius, eu falei, Vinícius, eu queria te agradecer essa oportunidade, né, que você está me dando. E aí a resposta, por que ele é o meu herói mesmo, né? Porque ele responde para mim assim, Valéria, Vinícius tem muitos, mas quantas Valérias tem para descobrir que as histórias do Vinícius têm que ser contadas? Então, esse sou eu e o Vinícius juntos, entendeu? A gente não tem vaidade, a gente, nesse momento, a gente não está preocupado com dinheiro. A primeira coisa que a produtora falou para a gente, que eu estou com uma produtora que é parceira, que eu comecei com a produtora do Fiuza, que é o pessoal que faz as produções do Fiuza, me indicou um pessoal que é de produção de cinema. Eles falaram assim, se você vender essa história lá para fora, você não precisa se preocupar mais com a tua vida, você e o Vinícius, vocês estão ricos. Aí eu falei assim, mas não é isso que a gente quer. Mas não é essa a intenção. Não, eu gosto de dinheiro, eu sou capitalista, tá? Amo dinheiro, mas a gente não podia arriscar pegar uma história dessa e transformar o Vinícius num LGBT. Não que ele não fosse. Assim, gente, pelo amor de Deus, se ele fosse gay, ok que ele fosse gay, não tem problema isso, mas ele não é. Então os caras iam dar aquela transformada na história. E a história tem que estar na nossa mão e ela tem que ser contada exatamente como ela é. E eu ouvi essas pessoas contando e as histórias já são incríveis por si só. Então a gente faz isso porque eu e Vinícius, a gente entende hoje que isso tem que ser contado. É uma missão mesmo, muito louco esse negócio. Parece que é coisa de maluco, né? Mas é porque a gente acha que é uma missão mesmo, Regina. E o Paulo, por que te veio o Paulo na cabeça? Eu conheço ele pessoalmente, o Paulo do Hipócritas, e ele tem uma sensibilidade incrível, ele é uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa assim, muito, aquele dom artístico que fala, muito sensível, assim, sabe? Ele é muito... sem falar que é um cara super bacana, assim, super humilde, mas por que te chamou a atenção? Por que você pensou nele como o Vinícius? Porque eu sou louca. Regina. Não faço nem ideia. Regina, assim, não sei te explicar, cara. As coisas vêm para mim de um jeito e alguma coisa me dizia que o Paulo era um cara que tinha que estar com a gente no projeto, entendeu? E isso no começo, deve ter uns 3 meses atrás, que eu tinha essa coisa do Paulo, e eu comecei a ver que ele escreve, que ele é muito bom de roteiro e tal. E quando... eu já tinha essa certeza, eu não sei te explicar, eu acho ele um ótimo ator, acho que ele vai se adaptar muito bem ao papel do Vinícius. Quando eu chamei ele para o projeto, falei, Paulo, a gente está no começo, a história está... Ele começou a estudar, ele começou a me mandar ideias, então eu comecei a perceber que isso ele tinha...
que ele tem interesse, até porque vocês vão entender o que eu vou falar, a gente que vive a política tem hora que cansa, a gente fica fatigado de falar disso o dia inteiro, e essa história do filme é um suspiro para a gente, para sair da política, porque é uma coisa do bem demais, né? E o Paulo começou a perceber isso também. Ele falou, Valéria, mas será que eu sou a pessoa? Eu falei, Paulo, vamos junto. Opa. Se não for, a gente vai perceber, mas vem com a gente, não sei o quê. E agora, quando eu fui a São Paulo e conheci ele pessoalmente, aí eu tive certeza absoluta. O Paulo é um cara sensível, incrível, que foi de ônibus, e eu tenho que contar isso, ele vai em algum momento ver, senão depois eu mando o link para ele. Quando eu fui pegar ele na rodoviária, ele vai me matar. Eu estava com uma amiga, até uma amiga que estava assistindo agora, não sei se ela ainda está aí. E ela parou de um lado, eu sou do Rio, então eu também não conheço a igreja de Santa Cecília. Ela me parou de um lado, eu fui do outro lado buscar o Paulo, né? Eu não conhecia ele, nunca tinha visto o Paulo pessoalmente. Eu via. Já me disseram isso, que eu sou louca do bem, hein? Quando eu vejo, tem um ser imenso. Eu nem tinha noção. Mas o melhor não é isso. Paulo estava... A pena que eu não tenho uma almofada aqui. Com um travesseirinho debaixo do braço. Esse é o Paulo. Coisa linda, gente. Eu achei aquilo... Oi, Andréia. Tá lembrando? Ela vai lembrar dessa história, porque ele chega com um travesseiro debaixo do braço. Olhei para ele assim, cara, tu é uma figuraça, você tá com um travesseiro de 1,90 m. E ele é um cara bonito, né? Aquele porte, tudo com aquele travesseirinho, né? E então, o que eu tô falando disso? Porque, na verdade, é um cara simples como a gente. É de uma simplicidade, de uma... E aí, para fazer as gravações e tudo, desses depoimentos... A gente precisava descer. Primeiro dia estava mó calor. Eu saí com ele para comprar coisa no supermercado, comprar água. E é um cara de uma simplicidade que se vê poucos. E talvez isso junte com o Vinícius, porque o Vinícius, dentro de todo esse... As histórias são incríveis. Eu estou repetindo, é que eu não quero entrar em detalhe das histórias, mas o Vinícius é um cara... Não tem dois, tá? E é um cara simplérrimo, entendeu? Simplesmente, então as coisas vão se juntando. Eu cheguei a ter uma entrevista com uma roteirista de esquerda, que eu não vou falar quem é o nome, e a mulher simplesmente virou para mim e disse assim, você não é do meio, né? Eu olhei para ela e disse assim, como assim? Mas assim, uma grosseria comigo. Aí eu virei, mas eu estou indo para Brasília, porque ainda tem isso, eu fui à Secretaria de Cultura, eu ia estar com o Mário Frias, porque a Bia tinha... conseguido fazer essa ponte, foi no dia que o Mário Frias teve aquele princípio de infarte. Então, eu acabei estando com o Bruno e com o André Porciúncula. E... Por que eu estou em Brasília agora? E aí eu fui contar para a mulher isso, para a roteirista de esquerda, virtual, né? Ela vira e diz assim, você vai para Brasília? Eu nem sei como isso está lá, porque teve um desmonte. Eu achei que ela ia falar desmonte do esquema. Ela parou na hora. Eu falei, não. Faltou só terminar a frase, né? Não dá. Então, a gente viu que realmente é difícil. Tem várias nuances que estão acontecendo, pessoas que eu estou conversando, de produção musical, de pessoas que eu conheço do nosso grupo. Obrigada quem está elogiando, que eu falo muito. Então, o que acontece? Como eu conheci muitas pessoas de direita, eu não estou falando de favor, eu não vou fazer caridade, porque o cara é de direita, mas o que eu vou fazer? Juntar pessoas de direita que foram expurgadas do mercado cinematográfico, porque são de direita. Tem uma história, que agora que eu me lembrei, eu nem falei para ele assistir a live, vou mandar depois para ele, que é o quadro do Bolsonaro, que eu fui lá na... Não sei se você chegou a ver o quadro. Eu vi. Então, essa história do quadro foi o seguinte, o Marco, que era o melhor amigo do Enio, a gente se viu num evento desses e alguém me filmou nessa posição daqui para cá e aparecia o Enio na minha frente, eu como sempre agarrando o Enio, e o Marco no fundo, em pé.
E aí, quando o Enio faleceu, eu chamei o Marco no Twitter e falei assim, olha, eu sou Valéria, amiga do Enio, não sei se você lembra de mim. Olha como é que eu sou enxerida, né? E disse assim, tem esse vídeo aqui com o Enio e você aparece nesse vídeo. E dali em diante, eu e o Marco, a gente não se largou mais, porque a gente começou a achar que o Enio que tinha juntado a gente, porque começaram a acontecer umas coisas muito loucas entre eu e o Marco, assim, conexões. E aí ele começou a mandar mensagem 2h da manhã, 3h. Eu falei, Marco, deixa eu te falar uma coisa, essa hora eu durmo, querido. 2h da manhã eu durmo. Ele, não, mas é para não perder o fio. Eu falei, fio? E eu dormi e acordei 2h da manhã. O cara começou a digitar na hora que eu acordei. Eu falei, você me acordou? Ele, não, mas era só para não perder o fio. Eu falei, pô, você me chamou, eu senti você me chamar. Acordei falando do Enio, uma coisa muito doida. E a gente fez uma live, eu, ele e a Yara, que também era muito amiga do Enio. A Yara está até bem doente, eu estou rezando muito por ela. E essa live que era para ter, éramos 3 pessoas, o Skype só abria com 4. A gente falava assim, não, vamos desfazer porque nós somos 3. E abria com 4. Eu falei, gente, deixa porque o Enio está aí mesmo, que ele vai assistir essa live, deixa o Enio quieto aí. Não teve jeito, ficaram 4 elementos, só éramos 3. E o nome da live ficou Enio Mainardi, o quarto elemento. É uma live que a gente fala muito do Enio e conta a história que ele não morreu efetivamente de Covid, né? E o que aconteceu com o Marco? Ele um dia me mandou uma mensagem, eu estava aqui em Búzios, e ele pinta lindo. Não, é uma coisa maravilhosa. Ele até pintou meu quadro também, maravilhoso, me mandou o desenho do quadro Bolsonaro. Galera, você consegue fazer chegar no Bolsonaro? E eu pensando assim, cara, as pessoas pedem umas coisas para mim que, porra, é fácil. Mas o pior é que eu vou adiante com as porra, entendeu? O negócio é que eles pediram, você achou que era loucura, mas você conseguiu. Aí que ele me mandou, né? Aí o que eu pensei? Bem, para chegar no Bolsonaro, para quem eu vou mandar? Para Bia. Aí mandei para Bia, porra, você consegue fazer o quadro, esse desenho, chegar no Bolsonaro? Aí ela, peraí que eu vou tentar também. Isso era tipo 10 da manhã, sei lá. Eu não lembro nem que horas era. Eu sei que rolou esse negócio no dia anterior, né? E a Bia me volta e diz assim, o Bolsonaro respondeu que vai receber o quadro aqui em Brasília. Isso em menos de um dia. E o Marco, artista, o que ele fazia nessa hora? Dormia, querido. O homem não acordava. E eu queria dar notícia que a vida deles era outra, entendeu? Que ele dormiu de um jeito com uma missão e a missão já estava cumprida. E a gente já tinha que quebrar Brasília, tinha que pintar o quadro, porque era uma gravura. E aí o resumo da ópera, fomos a Brasília entregar o quadro e hoje todas as fotos que o Bolsonaro tira dentro do gabinete... Ele tira com o quadro atrás. Não, o Bolsonaro, na hora, disse, não vai lá, vamos levar para cadastrar. Ele não vai... Aí o Bolsonaro falou assim, cadastra porra nenhuma, o quadro vai para a parede, agora você tira essa merda que está aí, horrorosa, que provavelmente foi a Dilma que botou, né? Tira, porque eu quero agora ele. Nossa, horroroso daí. E então é assim que as coisas vão acontecendo, né? E aí eu tô na minha cabeça, se a gente conseguir trazer essas pessoas que foram expurgadas, né, do mercado cinematográfico, porque eram de direita, eu acho que a gente não é... Olha só, quero deixar claro assim, não é um filme ideológico, é um filme que a gente vai contar histórias de superação de casos humanizados. Foi isso que eu falei para o Vinícius desde o começo, eu quero contar histórias de vida. O que se passou com essas pessoas que foram operadas por ele, né? Como que essas coisas foram acontecendo, dá nome, da família, mostra a família, como essas pessoas foram tocadas pelo Vinícius, né? Mas eu não vou dizer que eu vou ter uma equipe toda de direita, porque isso estaria sendo, não acho que nem não é bom. Não é que eu queira ser politicamente correta, mas vão ter bons profissionais que vão ser de esquerda. Eu não vou abrir mão de bons profissionais, mas os bons profissionais que eu consegui trazer de direita eu vou trazer, porque tem muita gente boa aí que não pôde, que está fora, porque os caras não deixaram trabalhar, sabe? A ideia do filme não é ser um filme de direita, mas por ser um filme onde não vai ter venda assim de produção, né?
onde é um filme onde não vai entrar dinheiro sem estudo, onde não tem dedinho do governo no meio, acaba que as únicas pessoas que querem trabalhar e que pensam em trabalhar neles são pessoas de direita, pessoas que não tem aquela ideologia suja da esquerda que só querer mamar e ganhar o dinheiro independente de bilheteria, se vai dar certo, se não vai, eles só querem o dinheiro. A ideia do gente, por exemplo, a parte da captação, o meu sonho, se você perguntar assim, Valéria, de onde você quer que venha esse dinheiro? Eu queria que viesse de uma empresa da iniciativa privada, por exemplo, de um plano de saúde. Que em vez de fazer um comercial, que ele vai gastar com aquele negócio, botar na Globo, com a mesma grana, ele faz um filme e está patrocinando um filme que a gente tem grandes sonhos de ganhar prêmios e tudo, porque a história é uma coisa de verdade, maravilhosa. Então, é o meu sonho. Agora, a gente vai tentar de todas as maneiras. Agora, vamos ver como é que tá, né? Essa é a segunda parte, mas a gente está muito otimista, a gente conhece bastante gente, é uma história que, por não ser uma história de direita ou de esquerda, não é de política, não é de nada, atinge qualquer pessoa, entendeu? O que as pessoas vão ouvir, que é fazer o bem, atinge qualquer pessoa. Com certeza, não é um filme que tem ideologias também, é só um filme que quer contar a realidade e trazer o orgulho de gostar de coisas brasileiras, né? Para que o brasileiro veja que aqui também tem coisa boa, né? Também tem pessoas excepcionais aqui no Brasil. Vocês ouvir, olha, a história do caminhoneiro contando, ó, porque eu não quero dar detalhe, mas é uma coisa assim de você dizer, caraca, o que é esse país, entendeu? Ele dizendo, eu paro para qualquer um, eu tenho que parar porque eu tenho que fazer isso. É o certo. Cara, é sensacional, sabia? É sensacional mesmo. A gente tem que começar a cultivar, da mesma forma que o americano, né? Bota a bandeira lá dos Estados Unidos na porta de casa e tal, porque a gente tem o patriotismo ligado a uma coisa ruim, quando na verdade não é uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa, né? A gente gostar, né, do país e tudo. Exatamente. Só para falar aqui um detalhe antes da gente encerrar, o Marcos fez o quadro para o Bolsonaro, a Val conseguiu levar levou ele para entregar pessoalmente o quadro para o presidente lá em Brasília. Ele tirou um quadro da parede na hora e colocou o quadro lá, e depois a Val, ano passado, ganhou um quadro dela, pintado pelo Marcos, e atrás... E a Bia também. Né? E a Bia também. E atrás do quadro tá lá, né? O que o N uniu, ninguém separa, né? Foi muito lindo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu só acredito nisso mesmo hoje em dia. Eu tenho tanta certeza desses sinais. Se as pessoas começassem a perceber esses sinais da corrente do bem, cara, o mundo estaria bem melhor. Vamos dar mais força para isso, no que a gente puder ajudar e divulgar quando o filme já tiver mais alguns detalhes, você passa para o Jornal DPG, vai ser uma grande honra para nós poder te ajudar a divulgar e ajudar no que for preciso. Em qualquer momento, na verdade, do filme, nós estamos aqui para te ajudar e divulgar. Obrigada. Isso. Vai ser maravilhoso. Val, eu queria agradecer a tua presença, a gente já está em 1h40 já. Ai, socorro, o povo ainda está aí, ainda tem gente aí. Ainda está aqui, ó. Muito tempo. Eu queria agradecer demais a tua presença, é sempre bom falar com você, sabe que eu te adoro e sou tua fã. Obrigada, mil vezes obrigada. Desculpa aí, eu sou prolixa, né? Mas é muita história, né? Mas fique à vontade, se você quiser falar mais alguma coisa antes da gente encerrar, fica à vontade. Não, só queria agradecer mesmo quem teve paciência. Estou vendo que está cheio de gente aí que está tendo paciência de ficar até o final. E é isso mesmo, Regina. Hoje em dia eu só acredito nessa coisa do bem mesmo, o bem retornando pelo bem. Então, quando me perguntaram se tinham me ameaçado de morte e tal, várias pessoas na época desse vídeo lá falaram para mim assim, botaram lá, né? Ai, o Covid não ganhou, o Covid não sei o que, o Covid vai vencer ela, sabe essas coisas? E eu respondi com uma coisa muito simples, eu desejo para o outro em dobro, tudo que me deseja. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com, porque a pessoa te deseja o mal. Cara, eu tenho tanta segurança nas minhas posições e como eu quero ser do bem para as pessoas. Eu faço porque, da mesma forma que o caminhoneiro resgatou o Vinícius, eu faço isso, não importa, acho que a gente tem que fazer, não precisa ficar falando, né? Simplesmente fazer. Eu comentei aqui porque eu estou na live, mas é uma coisa que as pessoas nas internas sabem do Leandro Rodrigues, mas não me importava isso, né? Se a gente fizer
porque tem que fazer, porque é o certo. Cara, se aquela pessoa te desejar um mal, dane-se, vai voltar em dobro, porque a gente tem retorno disso. É um retorno, a satisfação de você fazer o bem para alguém. O dia que as pessoas entenderem isso, sentirem isso efetivamente, que é muito bom, que aquilo enche o nosso coração, a gente acho que estaria bem melhor, sabe? É isso aí, só isso. E se a gente levar em consideração toda a luta que nós estamos tendo nesse momento por um Brasil melhor, pelo presidente e pelo conservadorismo, é isso que nós estamos fazendo. Ninguém ganha nada, nós somos todos robôs, digamos assim. Ninguém está ganhando um centavo com isso, ninguém ganha dinheiro do governo para falar bem do governo. Nós estamos aqui porque a gente quer, porque a gente acredita e para fazer o bem, esperando um bem lá no futuro, às vezes nem só para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, um futuro melhor para o Brasil. Eu acho que essa é a batalha de todos. Eu estou lendo ali que a Berenice, eu não conheço. Parabéns a Ana. Não foi isso que eu li, não. Alguém botou que tinha no mural da live. Botou assim, eu tenho isso escrito no mural do meu Face. Alguém ali, desculpa, eu não vi. E aí, sabe o que tem no meu mural do meu... Que eu queria tatuar, estou cheio de tatuagem, mas isso aí é outra coisa. Eu queria tatuar em minha seguinte frase. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa é a frase da minha vida. Então, nunca achem que é impossível, porque não tem que saber que é impossível, tem que ir lá e fazer, botar a mão na massa, entendeu? Esse que é meu lema. O Kennedy, que tinha feito a pergunta sobre as ameaças, ele está falando que ele é de Minas Gerais. Um abraço para você, Kennedy, obrigado por acompanhar. O Kennedy eu já sei quem é, o Ken Matos. Ele me sacaneia direto lá no Twitter, deixa ele, brinca comigo lá. Temos a Marta, a Berenice, o Maurício, a Andréia, a Liz, todo mundo mandando um abraço aqui. Obrigada a todo mundo. Beijo, gente. Obrigada pela paciência. Rui, a Liz, o Marcelo, obrigada a todo mundo por ter assistido. Agradeço por ter acompanhado. Val, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por ter falado conosco. E não vai faltar oportunidade, já fica aqui o convite para uma próxima live, só para você nos contar histórias do teu grupo lá, onde você segura o negócio na mão de ferro lá com aquele eu tenho que escolher as histórias que eu posso contar. Ainda tem isso, porque eu sou uma pessoa discreta. Não, mas tem que ser, né? Não, mas é verdade mesmo, porque tem tudo que é história. Tem histórias ruins também, bem feias. Mas a gente quer saber de tudo. Essas histórias são a parte mais legal de tudo. O problema é que as histórias feias são ligadas, às vezes, a pessoas que a gente achava uma coisa e não são bem o que a gente acha. Mas é outra live. Boa noite, Val. Boa noite, pessoal. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Quinta-feira, agora, dia 18, nós temos a entrevista com o pessoal do canal Hipócritas, às 2h da tarde, e os meninos vão estar aqui falando conosco. Um beijo para todos. Tchau, Val. Beijo. Ficamos para uma próxima. Beijo, obrigada, gente. Beijo.